Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais uma reunião evangélica em nossa casa de oração, estudo e trabalho. Estamos elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, que tem nos ensinado seus ensinamentos através do Consolador prometido, a doutrina espírita, nos esclarecendo a respeito da lei de Deus, a respeito da criação, a respeito da vida, a respeito do nosso futuro. Por isso pedimos a presença dos nossos irmãos maiores, nos amparando, nos assistindo, aumentando a nossa visão espiritual, a fim de extrairmos desses ensinamentos aquilo necessário à nossa evolução, ao nosso progresso. Que possamos extrair dessas lições aquilo que nós necessitamos para convivermos melhor com aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa espiritual, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. É o capítulo que estamos estudando esse mês, em que Jesus nos fala: bem-aventurados que são brancos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus capítulo 5, versos 5 a 9. E os estudos da tarde se referem ao subtítulo A Paciência. É uma mensagem dada por um espírito amigo. Ele se identificou como um espírito amigo numa mensagem psicografada em Havre, no ano de 1862, em que ele nos fala: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Antes, bendizei a Deus onipotente que, pela dor nesse mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede perfeitos. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam
por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Gilvan e Dona Luzia. Estamos passando a palavra ao nosso irmão Gilvan. Prezados irmãos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guie nas reflexões dessa tarde e que abençoe igualmente todas as atividades dessa casa. Bom, meus irmãos, como acabamos de ouvir, o estudo da tarde diz respeito ao item 7 do capítulo 9 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema a paciência. Pois bem, percebemos logo de início que o estudo da paciência foi inserido por Kardec dentro da brandura e da mansuetude, no capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Sabemos que a paciência é uma das principais virtudes cristãs e é claro que se vivenciarmos os ensinamentos do Cristo, se seguirmos o seu Evangelho, desde já encarnados aqui na Terra, já conseguimos desfrutar inúmeros benefícios para nossas vidas. Podemos alcançar até um estado de felicidade relativa. Isso porque uma pessoa que é branda, que é mansa, que é pacífica, que é paciente, ela evita inúmeros problemas no dia a dia. Ela consegue obter um convívio social harmônico, ela desfruta de uma saúde equilibrada, tanto física como mental. Então, nós podemos afirmar que os ensinamentos do Cristo, quando seguidos por nós, nos traz uma certa paz de consciência. Vejam que a paz é na consciência, na nossa consciência. A paz ainda não é desse mundo. Nós sabemos que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Mas, uma vez comungados com o Evangelho do Cristo, nós já conseguimos obter essa paz na nossa consciência que nos permite gozar uma felicidade relativa. Pois bem, mas não podemos deixar de lembrar que as bem-aventuranças de Jesus são essencialmente promessas para o futuro. A gente já desfruta de uma felicidade relativa aqui na Terra, mas a promessa é para o futuro, para a vida espiritual, porque somos espíritos imortais e quando voltarmos para a nossa casa, para o mundo espiritual, lá sim obteremos a verdadeira felicidade, quando seguimos os ensinamentos do Mestre. Para entender isso melhor, vamos aqui relembrar o que o Espírito Amigo
que nos deixou essa mensagem de hoje, disse, ele começa a sua mensagem falando o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Vejam que é uma frase forte. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflinjais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então a glória é no céu. Aqui na terra, por enquanto, não. Mais na frente, o Espírito Amigo fala o seguinte: a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. São esses pequenos contratempos do dia a dia, essas chateações que, se a gente baixar a vibração, acabam por nos afetar, traz um desequilíbrio, uma desarmonia. E então, o Espírito fala o seguinte: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Assim, meus irmãos, a gente compreende que o entendimento acerca da vida espiritual, da criação de Deus, das leis eternas e imutáveis de nosso Pai, nos traz uma resignação, uma paciência para enfrentarmos essas dificuldades, esses problemas do dia a dia. E passamos até mesmo ter gratidão a Deus por estar sendo provados, por estar sendo educados através da dor. Foi isso que o Espírito Amigo quis nos ressaltar. É claro que não é fácil, né? Não é fácil. Tem que fortalecer a nossa fé, e ter fé é fazer a nossa parte, tendo absoluta confiança de que Deus, nosso Pai amado, é infinitamente bom, infinitamente justo, sábio e misericordioso. Deus jamais vai nos enviar uma situação que não seja merecida ou necessária, algo que seja para o nosso próprio bem. Então, quando temos essa consciência, essa compreensão da vida espiritual, a nossa paciência ela fica mais fortalecida. Nesse sentido, meus irmãos, é importante a gente destacar o papel do Espiritismo nessa compreensão da vida espiritual. E tem um trecho que eu gosto muito, que se chama O Ponto de Vista. Está no capítulo 2 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na lição 5 do capítulo 2, se chama O Ponto de Vista. O item inteiro é uma verdadeira pérola, só que eu vou ler aqui só o início do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo, porque é o que mais nos interessa para o estudo da paciência. Então, Kardec, muito inspirado pela espiritualidade, diz o seguinte: o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sob a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para aqueles que se colocam pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada em um país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Pois bem, vimos então que a compreensão sobre a vida espiritual, quando nós mudamos o nosso ponto de vista, nós obtemos mais paciência para enfrentar essas situações difíceis da vida. O que Kardec chama aqui de vicissitudes.
né? São as doenças, os acidentes, os desastres naturais, um revés financeiro, enfim, qualquer situação difícil que aparece na nossa vida, a paciência, né, se aproxima muito da resignação quando direcionada nesse aspecto. Foi por essa razão que Teresa d'Ávila disse certa feita o seguinte: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. E também o nosso inesquecível Chico Xavier costumava falar: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Podemos então facilmente concluir que a paciência e a serenidade é uma marca dos espíritos evoluídos, é uma virtude cristã que precisa ser cultuada. Bom, se a compreensão da vida espiritual nos ajuda a enfrentar essas situações difíceis, né, se aproximando da resignação, quando a paciência se relaciona, né, a nossa paciência com relação a outras pessoas, aos nossos irmãos de jornada, aí é a paciência que se aproxima da indulgência, da tolerância, da caridade. É a paciência, sem sombra de dúvidas, uma das formas mais importantes de caridade, de exercer a caridade moral. A caridade moral, né, como sabemos, é aquela que exige de nós uma renúncia, um comportamento, né, que é diferente da caridade material, que é uma caridade que é exercida quando você auxilia o irmão com algum bem material, um agasalho, um remédio, um alimento. Bom, no segundo parágrafo dessa lição que estamos estudando hoje, o Espírito Amigo diz o seguinte: sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dadas aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Percebemos então aqui os dois aspectos da paciência. Primeiro, a paciência que se aproxima da resignação, que é aquela paciência perante as situações difíceis, as vicissitudes da vida. E tem a paciência diante dos nossos irmãos, que é a indulgência, a tolerância, a caridade moral. Emmanuel nos traz importantes reflexões sobre a paciência nessa obra aqui, Rumo Certo, psicografada por Chico Xavier. A lição 41 tem como título Paciência e Vida. Estudo necessário da paciência: observar cada um de nós à frente da própria conduta nas relações humanas e no reduto doméstico. Sabemos compreender habitualmente os assaltos morais de inimigos gratuitos, obrigando-nos a refletir quanto à melhor forma de auxiliá-los para que se renovem construtivamente em seus pontos de vista. E, em muitos casos, esbravejamos contra o desagrado de uma criança que a doença incomoda. Aprendemos a suportar com serenidade e entendimento prejuízos enormes da parte de amigos nos quais depositávamos confiança e carinho, buscando encontrar o modo mais seguro de ajudá-los para o resgate preciso. E, muitas vezes, condenamos asperamente pequenas despesas naturais de entes queridos,
credores insofismáveis de nosso reconhecimento e ternura. A tolerância para com superiores e subalternos, colegas e associados, familiares e amigos íntimos é realmente o recurso da vida em que se nos erige o método do burilamento moral. Isso porque, conquanto a beneficência, que é a caridade material, se mostre sempre sublime e respeitável em todas as suas manifestações e atributos, é sempre muito mais fácil colaborar com campanhas públicas em auxílio da humanidade ou prestigiar pessoas com as quais não estejamos ligados por vínculos de compromisso e obrigação, do que tolerar com calma e compreensão os contratempos mínimos e as diminutas humilhações no ambiente individual. Paciência, por isso, em sua luminosa autenticidade, há de ser aprendida, sentida, sofrida, exercitada e consolidada junto daqueles que nos povoam as áreas do dia a dia, se quisermos esculpi-las por realização imorredora no mundo da própria alma. Proclamemos e ensinemos, quanto nos seja possível, os méritos da paciência. No entanto, examinemos as próprias reações da experiência íntima diante de quantos nos compartilham a luta cotidiana, na condição de sócios da parentela e do trabalho, do ideal e das tarefas de cada dia, e perguntemos com sinceridade a nós próprios se estamos usando da paciência para com eles e para com todos os outros companheiros da humanidade, assim como estamos sendo incessantemente tolerados e amparados pela paciência de Deus. Nessa lição, irmãos, a gente percebe que Emmanuel nos adverte que a paciência deve ser utilizada em todas as circunstâncias e perante todas as pessoas, não apenas nos grandes problemas, naquelas dificuldades mais graves, mas também nas situações muitas vezes pequenas, insignificantes, em que costumamos às vezes perder a cabeça. Também precisamos ter paciência não apenas com uma pessoa desconhecida, uma autoridade, alguém que não é do seu círculo íntimo, mas também dentro de casa, aqueles que estão próximos do nosso coração. Concluímos então que uma melhor compreensão de Deus, de suas leis e o conhecimento de nós mesmos nos conduz a sermos mais pacientes com as pessoas e com as situações difíceis. Somos todos irmãos e estamos aqui para evoluir espiritualmente, e Deus nos coloca de maneira muito sábia na convivência com as pessoas e com as situações que nós precisamos estar ali enfrentando, porque é a partir disso que vamos resgatar nossas dívidas e vamos ser provados para obter, para ganhar, desenvolver virtudes. Não foi por outra razão, irmãos, que Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, disse o seguinte: a vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. O que ele quis dizer com isso? O que vem a ser essa pedra de toque? A pedra de toque é o material normalmente, frequentemente utilizado para testar a pureza das pedras e dos metais preciosos. Então, a convivência com as situações e as pessoas é que vai aferir a nossa condição espiritual. É a partir desse convívio que nós vamos desenvolver virtudes. Ninguém evolui isolado. Precisamos ter sempre em mente o mandamento maior e a regra áurea da doutrina cristã: amar o próximo como a nós mesmos e fazer com os outros, pelos outros, aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Basta um autoexame,
sincero que vamos perceber que somos criaturas muito imperfeitas ainda e precisamos que os nossos irmãos sejam pacientes conosco. A todo momento cometemos erros, falamos besteira, perdemos a cabeça, e quando isso acontece, quando nós erramos, nós não gostamos que os irmãos nos perdoem, que sejam pacientes conosco? Pois se a gente precisa da paciência deles, também temos que ser pacientes com eles. Essa é a lei, né? O mandamento maior da doutrina do Cristo. Bom, nesse livro aqui, Calma, de Emmanuel também, Psicografia do Chico, temos aqui uma verdadeira coleção de várias lições que são exatamente relacionadas com esse tema, o tema da paciência, da tolerância, da resignação. E na lição chamada Serenidade e Paciência, Emmanuel nos traz uma linda página que eu vou fazer a leitura aqui para todos nós. Serenidade e paciência. No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. Ninguém acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio. Observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Compreendamos que somos colocados uns frente dos outros a fim de aperfeiçoarmos. Olha aqui a pedra de toque que Kardec nos ensina. Abracemos as iniciativas de concórdia sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Pelos erros alheios que claramente nos preocupem, examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que, através dele, é que atingiremos a promoção justa na escala de valores da vida. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará vista sem o apoio na diligência. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Bom, irmãos, vamos aqui encaminhando para o final da nossa participação, recordando que Deus nos ama tanto, é tão paciente conosco, e que não tem como nós amarmos a Deus sem amar o nosso próximo, sem amar a sua criação. E o nosso querido patrono Paulo de Tarso disse na sua belíssima carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que o amor é paciente, é brando, é benfazejo, não é invejoso, não é temerário, não é precipitado, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E para terminar, gostaríamos aqui de ler
mensagem muito curta de Emmanuel. Está no livro Hora Certa, a lição se chama Ao Alcance de Todos. Simbolicamente, a paciência é um sedativo da melhor qualidade. Usando-a nessa condição, ei-la fazendo prodígios. Antes de tudo, é vacina contra a irritação, acalmando-nos a vida íntima, e surge a sequência de abençoadas derivações. Resguardando-a conosco, os familiares encontram segurança e tranquilidade. Os vizinhos permanecem isentos de inquietações. Os amigos descansam em nosso convívio. Discussões negativas e diálogos inconvenientes surpreendem a estação final. Conservando-a, retemos em nós o clima favorável ao cultivo da esperança. Ao alcance de todos, é por isso que a paciência, na farmácia da vida, é o específico da paz. Sigamos todos, então, vigilantes e exercitando ao máximo essa sublime virtude, que é a paciência, rogando a Jesus que nos abençoe os esforços. Um abraço fraternal a todos. Fiquem com Deus. Meus irmãos, boa tarde. Pedindo ao nosso Mestre para que continue bafejando sobre nós essas bênçãos de tranquilidade, de harmonia, fazendo com que cada um de nós aqui sinta no coração a alegria desses momentos que passamos juntos, buscando a melhor parte, que nos ajudará a caminhar sempre em busca da nossa evolução. Bom, hoje, nessa tarde, nós estamos estudando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, onde Jesus coloca como título: Bem-aventurado os brandos e pacíficos. E o item que nós estamos estudando chama-se A Paciência. É o item 7, que tem como subtítulo a paciência. É uma mensagem lindíssima de um irmão nosso, um espírito amigo em Harvard, 1862. Quando nós estudamos esse tema, nós gostamos de nos lembrar de um tema também muito trabalhado aqui na nossa escola, onde viemos aprender um pouco, sobre a vida espiritual, sobre o nosso futuro, como o nosso irmão Gilvan se referiu tão bem, que chama-se Jesus no Lar, o livro. É um livro muito lindo, onde Neio Lúcio enviou pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, várias histórias, várias lições de Jesus. Lições essas da vivência dele aqui na Terra, quando aqui esteve entre nós, e que não foram registradas no livro sagrado que nós chamamos a Bíblia. Porque também não teria condições de colocar todas as ações, todo o trabalho do Cristo num só livro. Essas lições ficaram registradas na espiritualidade. E os espíritos superiores, então, nos enviam agora, com a chegada do Consolador, da doutrina dos Espíritos, nos enviam parcelas das mensagens de Jesus que não ficaram registradas naquele tempo. Quando nós falamos de paciência, nós lembramos do capítulo 6 desse livro, uma lição lindíssima de Jesus, quando ele fala sobre os instrumentos da perfeição. Nós sabemos que Jesus,
ele se reunia com seus discípulos, ou na casa de Pedro, ou próximo ao lago, ou no monte, para ali ele poder falar sobre o reino de Deus, sobre a boa nova. E naquela noite, na reunião de estudos na casa de Pedro, voltando do trabalho, já havia ali alguns discípulos do Cristo, e é claro, os familiares de Pedro, alguns vizinhos, e o próprio Cristo já se encontrava lá. E Pedro, como sempre, ele era uma criatura muito boa, mas também muito justa, e tinha a sua própria opinião. Ele era brusco muitas vezes, às vezes irava com facilidade, assim como todos nós. E nessa noite, Pedro chegou com o rosto desfigurado, chegou triste, desolado, e Jesus então, percebendo logo que alguma coisa não estava bem, deixou que ele trouxesse à tona o que havia acontecido. E Pedro estava daquela forma porque ele havia, antes de chegar em casa, encontrado com alguns parentes rudes, descriteriosos, que brigaram com ele em plena rua, na frente de todo mundo. O seu tio acusaram de gastador contumaz dos bens da família. E o seu primo ameaçou esbofeteá-lo em plena rua. Aquilo para Pedro foi algo terrível, assim como seria para cada um de nós. Ele então chega com aquele semblante sério, guardando no coração muita dor, muita mágoa, e Jesus inicia a tarefa das explicações. Ali naquela reunião, Jesus estudava os pergaminhos, ele estudava as Sagradas Escrituras, que é o Velho Testamento, estudava os profetas. Ele então, lendo uma passagem das Sagradas Escrituras, ele silenciou-se e nesse momento Pedro desabafou. E aí Pedro abriu ali o verbo, como dizemos no dito popular, e falou com Jesus sobre aquela parentela, aquela dificuldade que ele tivera com os seus parentes. Ao término daquele relatório entristecido, amargurado, Jesus então calmamente pergunta para Pedro: e o que você fez, Pedro? Com a investida dos seus parentes, o que você fez? E Pedro, e é claro, ele era bravo, né? Era um dos discípulos mais bravos que Jesus teve. Ele não levava desaforo para casa. Então ele diz assim: sem dúvida, reagi como devia, Senhor. Coloquei cada um no seu lugar. Abri o verbo mesmo. Falei tudo que eu tinha que falar na frente de todo mundo, né? Então, meu tio é muito sovina, e eu disse isso para ele. O meu primo é um mentiroso, e eu falei também isso com ele. E provei, perante aquela numerosa assistência, né, o povo que estava ali na praça,
como que eles são hipócritas. E não me arrependi do que fiz. Ainda falou assim com Jesus. Não me arrependo. Fiz e não me arrependo. O mestre ficou calado por algum tempo e depois disse compassivo, ou seja, cheio de compaixão por aquele momento que aquele filho, que aquele aprendiz que estava em frente a ele, que também era filho de Deus, e que ele sabia, Jesus sabia das dificuldades de cada um de nós. Então, compassivamente, Jesus disse para ele assim: Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Pedro ainda estava bravo. Naturalmente trabalha, Senhor, responde Pedro, ainda bravo. E o mestre, com um sorriso, pergunta: com quê? Com que o carpinteiro trabalha? Claro que usando ferramentas, responde Pedro. Agora um pouco mais tranquilo, mas ainda bravo. Após aquela resposta breve de Simão Pedro, Jesus então veio com a lição maravilhosa que vai mostrar para todos nós, como mostrou naquele momento para aquele discípulo, que como nós estava aprendendo sobre a lição da vida abundante, dessa vida que nós vamos ter no futuro, quando conseguirmos vencer as nossas próprias dificuldades. Então Jesus vem contar para nós uma mensagem lindíssima, um ensinamento maravilhoso. E ele diz assim: Pedro, as pessoas com as quais nascemos, ou seja, nossos parentes, e aquelas com que vivemos, ou seja, as que fazem parte do nosso dia a dia, sejam elas no trabalho, sejam elas no nosso lazer, sejam elas no grupo social a que pertencemos, ela aqui na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do nosso Pai para a edificação do reino do céu dentro da nossa alma. Então, toda criatura que é colocada em nosso caminho, a iniciar do lar, que é a primeira escola da nossa alma, todos são professores, são instrumentos da nossa perfeição. E aí continua Jesus: quando nós falhamos no aproveitamento deles, ou seja, quando batemos de frente e não aceitamos a forma deles agirem como lição na nossa vida, como um aprendizado para nós, diz Jesus, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Então todos nós, é o mesmo que Jesus dissesse para nós: o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, se a nossa família nos traz dificuldade, se o nosso chefe no trabalho nos traz dificuldade, se ao contrário eu sou chefe, os trabalhadores que estão comigo me ajudando me trazem dificuldade, se eu tenho amigos queridos que de um momento para outro me traz dificuldades, são lições perenes para a nossa alma. E se nós não aproveitarmos aquelas dificuldades como lição
na nossa vida e quisermos dar o retorno através do bater de frente da mesma forma, nós perdemos a oportunidade do nosso crescimento. E aí continua Jesus dizendo: na natureza, todos receberam tarefas, todos. Mas na natureza, são aquelas tarefas devidas. Cada animal tem a sua tarefinha, mas é aquela tarefa que o animal tem. As árvores, os frutos, cada um traz a sua própria tarefa. O homem, ele recebe muito mais. Então nós recebemos, foram concedidos por Deus a nós outros, outras tarefas, quais sejam, a do amor, da humildade, na ação, na ação inteligente e constante no bem. Então, além das nossas tarefas, além de todo o talento recebido, nós ainda temos uma tarefa importantíssima: aprender a amar. Porque nós só podemos agir no bem quando formos aqueles que trouxemos em nossos corações o amor e a humildade. A humildade de reconhecer a necessidade do aprendizado. A humildade de reconhecer que muito pouco sabemos frente à espiritualidade superior. E aí Jesus continua assim, olha. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não seja simplesmente ilusória na terra. E ele continua dizendo: os parentes próximos, na maioria das vezes, são, e agora ele vai fazer uma analogia com o marceneiro, que foi a primeira pergunta que ele fez ao Pedro, não é? O que o marceneiro faz na construção de uma casa? Com quais ferramentas ele trabalha? E aí Jesus faz a analogia, faz a comparação. Ele diz assim para nós, ó: os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará na nossa alma. Ou seja, é através das pessoas difíceis a iniciar do lar, é que nós vamos ter condições, são as ferramentas que nos ajudam a construir o quê? O reino de Deus dentro de nós. Porque o próprio Cristo nos diz: o reino de Deus não vem com aspectos exteriores, ele não vem de frente para fora, para dentro, de fora para dentro, desculpe. Ele está dentro de vós. A única coisa que precisa ser concluído dentro de nós é esse templo sublime, para que ele possa despertar e que a nossa luz possa brilhar. Esse é o reino de Deus. E Jesus então está explicando o porquê da necessidade das pessoas difíceis perto de nós. E ele diz assim, olha: enquanto o marceneiro usa o serrote e o martelo do lado de fora, do lado externo, né? Aproveitamos as nossas ferramentas
dentro de nós, ou seja, fazendo a mudança dos nossos hábitos, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, não é? Educando as nossas emoções. E aí Jesus vem dizendo a importância dessas ferramentas, dessas criaturas maravilhosas, que muitas vezes nós temos dificuldade em conviver com elas, mas são elas que nos ajudam a evoluir. Então ele diz assim, olha, em todas as ocasiões, o ser ignorante representa para nós, aquela criatura ignorante, ela representa um campo de recompensas espirituais. Então, se eu tenho uma pessoa que me ofende, que me magoa, uma pessoa que subestima o meu conhecimento, uma pessoa que vive me fazendo injúrias, calúnias, ela nada mais é do que uma pessoa que ainda ignora o bem, ignora a evolução espiritual dela mesma. Então é uma pessoa enferma, mas ela representa para mim um campo de recompensas espirituais. Por quê? O mal é desafio que nos põe à prova o quê? A bondade. Então uma pessoa má, quando ela nos agride, ela está tentando mostrar para ver se realmente nós adquirimos a virtude da bondade. Agora, se ela me der um soco e eu repito o soco, é sinal de que eu não aprendi nada ainda com a vida. Ela é o professor. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, por ser justo, não nos colocaria próximo a criaturas que nos magoassem, que nos ofendessem, se não houvesse uma razão, como nos diz Gilvan. Ou é o necessário para nós o aprendizado, ou é uma prova real que nós trazemos por débitos do passado. Se cremos realmente no Deus justo, bom, misericordioso, nós não podemos acreditar que as atribulações, as vicissitudes da vida, as tristezas, as desilusões, são Ele que mandou para nós, ou vieram por acaso. Ele não faria isso conosco. Ele nos ama. E o amor de Deus é algo que nós não podemos medir nem mencionar ainda. Não tem como. Não compreendemos. Então, se passamos por desses distúrbios, essa dor, por que o nosso irmão inicia, né, o irmão que nos mandou a mensagem hoje, o Espírito Amigo, ele inicia a sua mensagem dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, ou seja, aos seus queridos, aqueles a que Ele ama de verdade. E Ele diz assim, olha, não vos aflijais e não fiquem aflitos, não fiquem intranquilos, não vão para o lado da rebeldia, da revolta. E aí ele continua, pois, quando sofrerdes. Então, quando o sofrimento vier até nós, não nos descambemos para o caminho da revolta, da raiva, da irritabilidade, da aflição, do desequilíbrio. Antes, louvemos a Deus onipotente, que através dessa tribulação, através dessa situação difícil que hoje eu passo, Ele está nos marcando, né, para a glória do céu. Porque se conseguirmos vencer, nós vamos ter
subiu um degrau a mais na nossa evolução. Então Jesus continua dizendo para nós aqui hoje: aquele que é ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. Ah, mas meu filho é muito ingrato, eu fiz tudo por ele, e ele é uma ingratidão só. Por que esse filho ingrato veio comigo? Porque eu preciso exercitar o perdão. Jesus não pede para que a gente perdoe 70 vezes, 7 vezes, todas as nossas, aquilo que nos é, né, as ofensas. Imagina Deus se Deus não nos perdoasse muito mais do que 70 vezes, 7 vezes, né, gente? Porque toda hora a gente está fazendo errado. Então é isso que Jesus está dizendo. Aquela pessoa, seja dentro do nosso lar, seja dentro do nosso trabalho, numa reunião de amigos. Ah, mas fulano é tão meu amigo, como é que ele fez essa ingratidão comigo? É para mim, é fazer com que eu exercite com ele o perdão. Emmanuel, num livro, eu não me lembro agora o capítulo e nem tampouco o nome do livro, mas tem uma mensagem lindíssima que Emmanuel fala conosco, que na Terra não há vítimas e nem algozes. Principalmente nossa terra, que é de expiação e de prova. Nenhum de nós é vítima dos problemas, vítimas das vicissitudes, vítimas do irmão ingrato, vítima do mal. Não, nenhum de nós somos vítimas. Nós estamos aqui para refazer, para consertar o trilho que nós tiramos do lugar, para refazer os nossos passos. Quando lá na espiritualidade estamos sofrendo as consequências das nossas escolhas erradas, nós pedimos para voltar. Nós somos espíritas e sabemos disso. Nós reencarnamos. Então, tudo que passarmos aqui na Terra tem um porquê. E Deus sabe. E Deus sabe. E como Ele é justo e bom, esse porquê não é ruim para nós. Muito pelo contrário. Está vindo para nos ajudar a crescer, a retificar os nossos passos, a caminhar numa estrada mais equilibrada. E Jesus então diz assim, olha, o doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Ou seja, se já somos capazes de doar, de ajudar, de estender a mão, não só com a esmola material, mas com a esmola moral. Quem cuida de um doente sabe quanto de resignação tem que trazer no coração, quanta renúncia, quanto sacrifício a pessoa faz em prol daquele enfermo. Não é? Só quem cuida de um enfermo é que sabe disso. Então Jesus fala assim, ó, quando vem um doente para nós, ele é uma lição à nossa capacidade de servir, de ser útil, de aprender a doar, de resignar-se, de sacrificar-se, de renunciar o seu ego, ou seja, renunciar a nós mesmos, ao egoísmo que nós trazemos de querer tudo para nós, porque todos nós somos assim, todos. Desculpe se temos entre nós algum anjo, que já não tem mais o egoísmo. Mas se todos ainda estamos na mesma condição, todos ainda trazemos o egoísmo, é o vício mais difícil de ser corrigido em nós. E o que vai nos ajudar a corrigir é a paciência, é a paz dentro de nós, é o comprometimento nosso com o nosso semelhante. É isso que vai nos ajudar. E para ajudar mais ainda,
Vamos refletir sobre esse parágrafo do nosso irmão, né? Em Árvore, 1862, o Espírito Amigo. Ele diz assim no final: coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha do que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Porque além da prova, nós trazemos também a necessidade de adquirir valores morais novos que não temos ainda. E aí ele continua dizendo: sede, pois, pacientes, sede, cristãos. Essa palavra resume tudo. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, a nós todos, para que a gente possa empreender com coragem essa luta, né? Como Jesus diz, usar as pessoas que nos ferem como martelo e serrote para a construção do reino de Deus dentro de nós, porque Ele está dentro de nós, só precisa ser construído. Que Jesus abençoe. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele por essa tarde que nos foi concedida de reflexão a respeito da vida, a respeito da criação, a respeito das dificuldades que encontramos no caminho e que nos mostra o remédio para superá-las. Pedimos aos nossos irmãos maiores que abençoe, ampare e assista cada um de nós que aqui nos encontramos, de acordo com o grau de merecimento e a nossa necessidade. Que eles nos inspirem, nos fortaleçam nesses ensinamentos, a fim de que tenhamos condições de colocá-los em prática em nosso dia a dia, junto com aqueles que fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que um emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação, a paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja.
Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila do salão.